Tyrannosaurus Rex. O nome já evoca imagens de poder e dominância. Mas o que realmente fez deste dinossauro o rei de seu mundo? Viajamos de volta ao Cretáceo Tardio, uma época de florestas exuberantes e samambaias gigantes, onde o T-Rex reinava como o predador alfa. Seu domínio era absoluto, resultado de milhões de anos de evolução. No entanto, mesmo os reinados mais poderosos chegam ao fim. O desaparecimento do T-Rex é tão dramático quanto sua vida. Um cataclismo que remodelou o planeta e encerrou a era dos dinossauros. O T-Rex é tanto um símbolo do poder da natureza quanto de sua fragilidade. Um lembrete de que mesmo os mais fortes podem cair. Compreender o T-Rex é explorar a natureza da vida, do poder e da extinção. Junte-se a nós enquanto desvendamos os segredos deste animal incrível. Sua anatomia, seu comportamento e o evento cósmico que encerrou sua era. Prepare-se para encontrar o rei, caminhar em sua sombra e testemunhar a queda de seu império. A lenda do Tyrannosaurus Rex aguarda. Vamos começar. Para entender o T-Rex, você precisa primeiro apreciar sua escala. Este não era um predador comum. Um adulto se estendia por até 12 metros de comprimento e pesava até 14 toneladas. Suas pernas maciças sustentavam seu volume, enquanto uma cauda pesada equilibrava sua cabeça enorme. O T-Rex era uma fusão de poder e agilidade, movendo-se com surpreendente graça para seu tamanho. Seu crânio, de até 1,5 metros de comprimento, era engenhosamente construído, leve o suficiente para se mover rapidamente, mas forte o suficiente para ancorar músculos da mandíbula colossais. Cada parte de seu corpo foi projetada para a dominância. Pernas poderosas, uma cauda para contrabalancear e uma cabeça armada. Sua silhueta contra o pôr do sol do Cretáceo era a própria imagem da autoridade. Este não era apenas mais um dinossauro, era a personificação do poder bruto. Vê-lo de perto teria sido aterrorizante e inspirador. O T-Rex era o predador supremo da natureza. O rei, em todos os sentidos. Os dentes do T-Rex eram suas armas mais letais, até 60 pontas grossas e serrilhadas, algumas tão longas quanto uma banana. Ao contrário dos dentes cortantes de outros predadores, estes foram feitos para esmagar ossos, não apenas rasgar carne. Sua força de mordida era lendária, forte o suficiente para esmagar um carro, mais que o dobro dos maiores crocodilos. Isso permitia ao T-Rex acessar a nutritiva medula óssea, um recurso que poucos outros podiam alcançar. E se um dente quebrasse? Sem problemas. O T-Rex substituía constantemente seus dentes, garantindo que estivesse sempre armado. Ossos fossilizados carregam as marcas dessas mandíbulas brutais, evidência de um predador que não deixava nada a perder. Com uma única mordida, ele podia aleijar a presa, causando perda maciça de sangue e choque. O som de uma mordida de T-Rex foi a última coisa que muitas criaturas do Cretáceo ouviram. Seus dentes não eram apenas ferramentas, eram os instrumentos do reinado de um rei. A mordida do T-Rex garantiu seu lugar no topo. O assassino supremo. Os braços minúsculos do T-Rex são uma fonte de fascínio e piadas sem fim. Mas esses membros de 1 metro de comprimento estavam longe de ser inúteis. Apesar do tamanho, eram incrivelmente fortes, capazes de levantar centenas de quilos. Alguns cientistas acreditam que eles ajudavam a segurar presas que lutavam, prendendo-as perto enquanto as mandíbulas desferiam o golpe mortal. Outros sugerem que os braços ajudavam o T-Rex a se levantar do chão, agindo como muletas poderosas para seu corpo maciço. Há até uma teoria de que eram armas cortantes, infligindo feridas profundas a curta distância. Qualquer que fosse seu verdadeiro propósito, os braços não eram vestigiais, eram adaptados para a sobrevivência. O paradoxo dos braços do T-Rex só aumenta seu mistério. Pequenos, mas poderosos. Um mistério ligado a um gigante. Prova de que até reis têm suas peculiaridades.
O T-Rex era um caçador temível ou um carniceiro gigante? O debate continua. Sua anatomia, olhos voltados para a frente, pernas poderosas e uma mordida esmagadora de ossos, sugere um predador feito para a caça. Fósseis com marcas de mordida de T-Rex cicatrizadas provam que ele atacava presas vivas. Mas seu enorme olfato aponta para um carniceiro, capaz de farejar carcaças a quilômetros de distância. Seu tamanho significava que ele podia facilmente roubar caças de predadores menores. A verdade? O T-Rex era os dois, um sobrevivente pragmático. Como leões ou ursos modernos, ele caçava quando podia e se alimentava de carcaças quando tinha a chance. Essa flexibilidade o tornava imparável. O rei não era apenas um assassino, mas um oportunista. Ele fazia o que fosse preciso para reinar. Caçador, carniceiro, sobrevivente. O pragmático supremo. O T-Rex não era um bruto irracional, era uma potência sensorial. Seus olhos voltados para a frente lhe davam uma visão de águia e percepção de profundidade precisa. Ele podia avistar presas de longe, cronometrando ataques com precisão mortal. Seu olfato era extraordinário, rastreando presas ou carniça por vastas distâncias. Esse super nariz também pode tê-lo ajudado a encontrar parceiros ou marcar território. A audição do T-Rex era sintonizada com baixas frequências, permitindo-lhe detectar passos distantes ou vibrações do solo. Ele podia sentir manadas se movendo muito antes que elas aparecessem. Essa combinação de visão, olfato e audição tornou o T-Rex um mestre de seu ambiente. Ele estava sempre alerta, sempre pronto. O rei não governava apenas pela força, mas pela percepção. Um verdadeiro super-predador. Por milhões de anos, o T-Rex reinou sem oposição, até que o desastre veio do céu. 66 milhões de anos atrás, um asteroide maciço colidiu com o que hoje é o México, liberando energia além da imaginação. O impacto vaporizou tudo nas proximidades, desencadeou megatsunamis e enviou ondas de choque por todo o globo. Mas o verdadeiro assassino foram as consequências. Poeira e fuligem bloquearam o sol, mergulhando a terra na escuridão. As plantas morreram, a cadeia alimentar entrou em colapso e o mundo esfriou. Os herbívoros morreram de fome e, com eles, as presas do T-Rex desapareceram. O tamanho do rei, ante sua força, tornou-se sua ruína. Ele simplesmente não conseguia sobreviver em um mundo estéril. Fome e temperaturas congelantes selaram seu destino. O reinado do T-Rex não terminou com uma batalha, mas com uma catástrofe cósmica. Um rei derrubado por uma rocha do espaço. A era dos dinossauros havia terminado. O asteroide foi a única causa da extinção? Alguns cientistas acham que não. Erupções vulcânicas maciças na Índia podem já ter estressado os ecossistemas, enfraquecendo os dinossauros antes do golpe final. A teoria do pulso de pressão sugere um golpe duplo estresse ambiental de longo prazo, seguido por uma catástrofe súbita. O T-Rex pode ter governado um reino já em declínio. Depois, apenas criaturas pequenas e adaptáveis sobreviveram: mamíferos, pássaros, insetos. A queda do T-Rex abriu caminho para uma nova era, a era dos mamíferos e, eventualmente, nós. Sua extinção foi inevitável ou apenas má sorte cósmica? Se o asteroide tivesse errado, os dinossauros ainda governariam? O fim do T-Rex foi o fim de uma era e o começo de outra. Em escala planetária, nenhum reino dura para sempre. A história do T-Rex é uma epopeia de poder, sobrevivência e perda. Era mais do que um monstro. Era um animal complexo e bem-sucedido, perfeitamente adaptado ao seu mundo. Sua extinção nos lembra que mesmo os maiores podem cair e que a mudança é a única constante. A morte do rei abriu caminho para a ascensão dos mamíferos. E, finalmente, nós. No entanto, o legado do T-Rex perdura, inspirando admiração e curiosidade a cada nova descoberta. Ainda estamos montando sua história, milhões de anos depois. O rei pode ter ido,
mas sua lenda vive. E assim, ficamos com uma pergunta final. E se o asteroide tivesse errado? O T-Rex, ou seus descendentes, ainda andaria pela Terra? É um enigma humilde, lembrando-nos de nosso próprio lugar na história da vida.